Olá, sejam muito bem-vindos ao Aprendi Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, porém muito realista. O meu nome é Andréia Chociai e no meu Instagram, @Andréia Chociai, e no TikTok também, @Andréia Chociai, você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita e já me segue lá. Hoje é dia 18 de setembro, meu Deus, o ano realmente está acabando. E no nosso quarto episódio, eu quero mostrar para vocês como foi que eu saí de uma autoestima de centavos para uma autoestima de uma grande, gostosa, poderosa, dona da porra toda, porque sim, é muito fácil chegar hoje aqui ou mesmo nas minhas redes sociais e pensar: meu Deus, que mulher bem resolvida, eita, como se ama, eita, como se valoriza a gata, né? Porque na maioria das vezes, a gente vê o produto final, mas não vê o tamanho do BO que foi se construir, se encontrar, se enxergar. Mas eu acho que principalmente o maior BO de todos, da vida de todo mundo, que é se gostar. Pra gente dar início a esse episódio aqui, eu preciso contextualizar vocês do que foi a vida dessa grande gostosa que vos fala, né? Até se encontrar e se identificar como uma grande gostosa, porque, gente, é um processo, leva tempo e não basta só você se encontrar, mas você tem que realmente assimilar e se identificar com uma nova e uma boa autoestima. Então, para isso, eu vou ter que contextualizar vocês, vai ter um pouquinho aqui de história. Eu disse até lá no meu Instagram hoje que ia ser uma carta aberta, porque eu vou trazer aqui coisas da minha vida, né? Acho que acontecimentos, episódios da minha vida, que de certa forma vão retratar bastante como era a André e aquela autoestima de centavos lá que eu tinha. E como foi que eu cheguei até aqui? Como é que hoje você chega no meu Instagram e fala assim: meu Deus, bem resolvida, quero isso pra mim, né? Uma pessoa de opinião e tal. Como é que foi pra chegar aqui? Então, é realmente uma carta aberta, é um pouco da minha história. E eu fico muito feliz de poder trazer isso pra vocês, sem nenhum pudor. Obviamente, eu quero trazer coisas que tenham a ver pra eu ter chegado com a autoestima que eu tenho até hoje. Mas pra isso, sim, eu vou precisar abrir um pouquinho da minha intimidade. Por isso eu já tô sentindo aqui, ó, que a gente é tudo nossos chegados, a gente tá formando a nossa patotinha aqui nesse podcast. Minhas primeiras crises comigo mesma, assim, acredito que foi ali na adolescência. Na infância, eu confesso pra vocês que eu não tenho, assim, uma lembrança muito nítida, eu não tenho uma visão, assim, de quem era André. Eu lembro de fatos, eu lembro de episódios, mas eu confesso pra vocês que é muito mais claro a partir da minha adolescência em diante. É um período que, se a gente for pensar na verdade, a adolescência de uma forma geral, ela pode ferrar mentalmente com qualquer pessoa. Porque é uma fase da nossa vida que tem um peso muito grande na formação do nosso caráter. Primeiro, porque eu realmente acredito que é um momento que você deixa de ser quem você é, de fazer as coisas que você gosta, de ser, por exemplo, a Andréia, criança molecona que eu era, pra ser uma pessoa que agrada outras pessoas, porque a adolescência, gente, ela é isso, é uma necessidade absurda de pertencimento. A gente quer pertencer, a gente quer fazer parte, a gente quer ter um grupo. E isso não é só com a Andrea, é com todos nós. Gente, na adolescência, a gente tá tendo os nossos primeiros contatos com a vida em sociedade, concorda? Até então você tem contatos com amiguinhos ali de infância que você brinca, mas vai depender da rua onde você tá, os amigos que são dos seus pais. Na adolescência, eu acredito que você já começa a filtrar e decidir as pessoas que vão chegar perto de você, seus primeiros contatos mesmo, com a vida em sociedade, relações de amizade, né? Quando você é criança, você é muito novinho, gente, assim, a gente nem pode chamar de grandes amizades. Mas é ali na adolescência que você vai tendo os primeiros contatos realmente com o que se chama de amizade, relacionamentos amorosos. E nesse interim, tudo misturado ainda, acredito que tem um dos maiores desafios, que é colocado muito cedo na nossa vida, que é
O que eu vou fazer da minha vida quando eu acabar o ensino médio? E com aquela ideia do que o que eu escolher agora vai ser o que eu vou fazer pro resto da minha vida. E surge, e assim, fazer um parênteses grande aqui. Eu acredito que isso tem mudado, que as pessoas têm tido mais liberdade de escolha, que as pessoas elas têm entendido que tudo bem, eu escolher agora uma profissão e mudar lá pra frente, mas vamos cortar aqui para anos 90, né, para anos que era um pouquinho diferente do que acontece hoje. Então, todo esse peso das primeiras relações, viver em sociedade, os primeiros amigos, o desafio de escolher quem você vai ser. Aliado a tudo isso surge essa necessidade de pertencimento, de ter uma tribo. Então tem a tribo os caras lá que são os descolados da escola, tem ali a galerinha do rock, tem o pessoal que é do time de handball, de futebol, de basquete, tem os nerds. Anyway, tribos. E você não quer ser um estranho que anda sozinho. E por isso, você vai acabar tentando se encaixar em algum padrão simplesmente para pertencer. E aqui eu acredito que já começa um dos maiores crimes que a gente faz com a gente mesmo. Porque é um período que a gente se conhece muito pouco, a gente tem uma lente muito limitada do que é a vida em sociedade, do que são os problemas de adultos. E nesse momento a gente começa a negligenciar coisa que você gosta, que às vezes você defende, por coisas que você acha que você gosta, somente para ser incluído numa rodinha. É ou não é? E eu me lembro que eu queria muito pertencer. Como qualquer outro adolescente, eu queria pertencer. Queria ter minha patotinha, queria ter meu grupinho, queria ter, né, as minhas mean girls. Mas eu confesso que, no meu caso, a coisa, ela ganhou, assim, requintes de crueldade. A coisa ficou um pouquinho pior, porque eu ganhei uma bolsa para estudar no único colégio particular que tinha na minha cidade. E onde ali eu já tive, assim, o primeiro choque de realidade que até então eu não tinha sentido na infância, que era o choque de classes. Veja, como criança eu tô na rua com mais um monte de outras crianças, que tá todo mundo ali brincando, tudo bem, tem um que tem talvez um pouquinho de brinquedo a mais, tem outro que até faz uma viagem, mas você não sente tanto choque de classes sociais, quanto na adolescência. E aqui eu quero fazer também um adendo. Eu não passava necessidade, gente, de forma alguma. Não tô falando assim que eu passava fome. Mas certamente eu passava muita vontade. Muita vontade. E perto desses novos colegas, essas vontades elas foram ficando maiores e na verdade eu fui descobrindo que eu tinha muito mais vontades do que eu pensava que eu tinha, né? Foi um momento que eu passei a ouvir sobre intercâmbio, né? Na minha cabeça, gente, eu nem imaginava assim uma pessoa fora do país, era uma coisa muito distante, e de repente eu estava perto de adolescentes que já tinham, por exemplo, ido para Disney. Foi quando eu descobri que existia um relógio que todo mundo usava, um reloginho da moda, tinha um tênis da moda, que existia viagem de fim de ano e que todos se encontravam em Balneário Camboriú. E eu não sabia, assim, que era isso. Eu viajava ali pro litoral paranaense, né, não sabia o que era estar com esse grupo de pessoas que tinham dinheiro para estar numa praia ali um pouquinho melhor. Festas de 15 anos, que mais parecia um bando de casamento luxuoso. E acredite, isso tava a anos-luz das minhas possibilidades. Gente, assim, era bem fora da minha realidade tudo isso que eu falei pra vocês. Como eu falei, eu não passava necessidade, mas eu passava muita vontade. E aí eu começo com uma crise muito interna do tipo assim, como que eu vou fazer pra caber nesse meio? Se eu não nasci no berço que eles nasceram, eu não tive as oportunidades e não tenho as oportunidades que eles têm. A nossa realidade é muito diferente, a gente só estuda no mesmo colégio, mas as realidades são muito diferentes. Como é que essas pessoas me aceitariam nesse meio com uma diferença de classe social tão gritante? Gente, acredite, na adolescência a gente sente já isso. Lógico, depois de adulto você acha que passa a ver mais.
Mas na adolescência, essa diferença já vai começando a existir, sim, senhor. E esse foi um período que eu me tornei, então, a engraçadinha faz tudo. Então eu tentava ser a palhaça da roda. Aquela engraçada, fazia piada, era divertida. Mas principalmente eu era a pessoa que fazia tudo. Eu passava cola pra ajudar quem não estudava. Fazia trabalho e colocava nome de outras pessoas que não tinham ajudado patavina nenhuma. Chamava as pessoas em casa. Isso eu falei, acho que até no nosso episódio anterior. Que eu era uma pessoa que eu fazia tanto, tanto, tanto pelos outros, tanto, 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 que eu chamava as minhas amigas pra se arrumar em casa. Minha mãe não me deixava sair, porque eu não tinha 18 anos ainda. E eu chamava elas pra se arrumar em casa. Tudo pra poder estar entre eles, gente. Tudo pra fazer parte de uma roda, tudo pra pertencer. E eu acho que mais do que isso, que além da diferença social, também existe uma diferença física. Até quem me conhece mais das antigas vai lembrar do apelido Magrela. Gente, por anos, acho que no CrossFit eu fui mais conhecida como Magrela Sociai, não pelo nome Andréia. Hoje eu uso Andréia porque eu acabei saindo um pouco desse nicho de fitness e tudo mais, mas isso vem lá da minha adolescência. Porque além da diferença gritante social, existia uma diferença física. Primeiro que eu era a mais alta das mulheres, a mais alta e a mais magra da sala. E hoje, assim, 2023, gente, eu vejo muita gente alta. E eu acredito piamente que Oh, meu Deus, hoje eu tô enrolada, hein? Que a estatura média das pessoas no Brasil, ela tá aumentando. Mas nos meus 15 anos, eu era muito diferente. Eu me sentia um ETzão. Eu lembro que eu andava corcunda pra ver se eu parecia mais baixo. E, obviamente, se a gente tá falando de uma estatura média de 1,60, 1,65, foi um período, gente, que não existia muita roupa pra pessoa alta. As minhas calças, por exemplo, se eu não mandava fazer a calça, ela era sempre curta. Gente, calça jeans comprida. Eu lembro que eu tinha trauma quando minha mãe falava assim, vamos tentar achar uma calça jeans pra você. Porque eu lembro da gente rodar a loja, rodar, e elas sempre ficarem muito curtas. Aí ficava parecendo aquela jeca pulando brejo. Gente, e eu era tão magra. Meu Deus do céu. Eu era tão magra. Que parecia que, assim, que quando eu vestia uma camiseta, parecia que a camiseta ela tava pendurada num cabide humano. E aí, na época, eu lembro que eu usava aparelho. Eu me sentia muito, muito feia. Eu, assim, não tinha nada em mim nessa época que eu achava bonito. Eu me lembro de olhar e me achar muito feia. Me sentia horrorosa. Principalmente quando eu comparava com as minhas amigas, que já com 15 anos eu tinha amiga, gente, que já tinha peito, já tinha bunda, colocava qualquer roupa, ficava maravilhosa, tudo nelas ficava lindo, pele linda, rosto lindo, 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 lindo. Aí, diferença de classe social, diferença física, mistura com tudo isso aquela tensão do o que é que eu vou fazer da minha vida. Terceirão chegando, vestibular chegando. E convenhamos, né? Vocês acham mesmo que é um período fácil da vida pra escolher o que você vai fazer o resto da vida? Assim, eu acho isso que eu falo que eu acho um crime. Porque é um período que você nem sabe o que você é. Você acha que sabe do que gosta, porque você tá ali tentando pertencer, fazer parte de uma rodinha, e te joga uma bomba no colo do tipo assim, hein, você tem que escolher, minha filha, rapidinho, o que você vai fazer o resto da vida? Você vai casar com isso, porque a nossa profissão acaba virando um casamento. Você passa mais tempo no casamento do que... mais tempo no teu trabalho do que com o teu marido dentro da tua casa. Óbvio que não era fácil. Não era uma escolha fácil. Enfim, passei por essa que foi uma das fases que eu considero mais traumáticas da minha vida. Traumática não no sentido de coisas ruins que me aconteceram, mas do quanto eu me permitir sangrar, me machucar pra caber em lugares. Passei pela adolescência, acabei entrando numa faculdade que eu definitivamente não queria. Já falei isso em vídeo meu no YouTube, já falei isso no Instagram sobre a minha profissão, mas obviamente eu quero trazer um episódio aqui só sobre isso, sobre transição de carreira, e vou trazer promessa dívida. Porque assim, eu não queria o curso, que era engenharia civil, não me via engenheira. Só que o que passava pela minha cabeça? Se eu escolhesse isso, eu ia agradar o meu pai, que era engenheiro e que queria muito que eu fizesse engenharia.
e ainda por cima a possibilidade de fazer numa faculdade pública, ou seja, a gente não ia gastar, porque a minha meta era passar na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, então eu queria passar numa pública e não gastar com isso, e também enxergava como uma possibilidade de assim, putz, é um emprego, é uma profissão que vai me fazer ganhar muito dinheiro lá na frente. E principalmente ter tudo que eu sempre estava tendo vontade até então. Porque eu vinha nessa toada de uma adolescência querendo, desejando e não tendo muitas coisas. E aí pensem comigo. Vocês começam a perceber como foram sendo criadas algumas feridinhas na autoestima, que ela nem existia, né? Era assim, era uma autoestima quase que inexistente. Mas começam a perceber como foram criando algumas fissurinhas, dificultando formar uma autoestima forte, uma autoestima inabalável. Enfim, fiz os 5 anos de curso, com 90, vamos jogar uns 95, 96% da sala completamente dominado por homens. E assim, já tava com a minha identidade completamente perdida. Eu não me gostava, eu me achava feia, enfim, sem saber quem eu realmente era. Gente, na época da faculdade, foi uma das épocas assim que é incrível, mas eu me tornei um mini machinho. Eu virei um hominho. Porque eu tô num meio agora majoritariamente cheio de homens. Tinha ali algumas meninas, mas eu confesso que eu nunca andei muito com as meninas, eu acabava andando mais com os moleques. Eu me vestia muito mal, não tinha dinheiro também pra investir em roupa, em cabelo, em nada disso. E principalmente aquela mesma coisinha lá da adolescência. Pra fazer parte, pra ser gostada, pra ser aceita, eu agia como um homem. Conversando como homem, fazendo piadinha de homem. Eu quero que vocês, assim, tentem visualizar mesmo, assim. Eu tentava ser o que eu realmente não era, mas eu também nem sabia quem que eu era e o que eu gostava. Vem diferença social nesse período, mas assim, gritando. Principalmente porque foi uma fase, e eu não costumo falar muito disso aqui, mas foi uma fase, né? Meu pai tinha uma construtora, e essa construtora, ele enfim, tinha uma pessoa lá que roubou, enfim, faliu. E eu não tinha dinheiro para comer na faculdade. O meu curso era integral, eu tinha aula de manhã e de tarde. Porém, eu morava em Mandaguari e estudava em Maringá, a 30 quilômetros dali. E eu precisava ir de circular, era uma circular que eu me lembro que levava 58 minutos. E ou eu tinha o dinheiro pro passe da circular, ou eu tinha o dinheiro para comer. E eu me lembro que junto com tudo isso, meu pai tinha quebrado, a minha mãe não ganhava muito bem, e eu me lembro de ter o dinheiro, ter assim, a condição de levar um sanduíche de pão de forma com presunto e queijo, que é assim, eu tinha esse sanduíche, que era um pão de forma com presunto e queijo, que sem brincadeira, eu acho que foi o meu almoço no final do segundo ano, não, segundo e terceiro ano, foi meu almoço, assim. Quando não, um miojinho, quando sobrava ali uns 30 centavos. Mas eu me lembro que eu me odiava muito. Eu odiava tanto estar naquela situação. Eu odiava tanto ser a Andréia naquele momento da vida e olhar pro lado e ver pessoas vivendo a vida. Eu existindo, sobrevivendo e pessoas vivendo. E por mais que você fale assim, mas eu passei por coisa muito pior, gente, eu tô falando da minha lente. Aqui nunca vai existir uma comparação de quem sofreu mais ou menos. É a minha lente com as minhas experiências. Eu quero que vocês extrapolem a minha experiência. Eu quero que vocês vejam uma pessoa de 20 e poucos anos se odiando, não se respeitando. Nada em mim me causava ou dava algum tipo de orgulho. Eu só tinha vergonha de mim e ponto. Eu tinha vergonha de estar naquela situação, eu tinha vergonha de não ter dinheiro, eu tinha vergonha de só comer um pão frio na hora do almoço, de desmaiar várias vezes indo pegar a circular porque eu não tinha comido nada. Mas, né, 5 anos, passamos por eles. Então eu me formei.
E eu me lembro que no último ano, gente, eu era tão desesperada pra fazer o meu dinheiro, pra não ter que depender ali do pouco que meu pai conseguia, aos trancos e barrancos ali, pra pagar o passe. Gente, era tão desesperador que eu lembro que no quarto ano eu comecei a puxar matérias do quinto ano pra livrar mais um período do quinto ano e poder estagiar e ganhar meu próprio dinheiro. Gente, eu precisava mudar a minha vida financeira, eu precisava mudar a minha história. Diferente, eu acho que às vezes que acontece de algumas pessoas de se resignar, no meu caso serviu muito como combustível de tipo assim, meu, você é uma fodida. Você é uma piada. E ninguém vai mudar isso pra você. É tu por você mesmo, fia. Então eu comecei a estagiar já ali no finalzinho do quarto pro quinto e já vi a minha vida financeira ali começar a dar uma melhoradinha, comecei a ganhar estágio. Porque na minha cabeça, assim, gente, eu preciso mudar a minha história, eu preciso mudar a minha história, eu preciso mudar a minha vida financeira. E, obviamente, me afundei em trabalho. E aí, queridos, se vocês achavam que eu era um machinho na faculdade, é porque ainda não sabia o que me esperava trabalhar em canteiro de obra. Porque eu virei o Pereirão. Eu era. Quem lembra do Pereirão da novela, se vestia como homem, agia como homem, pensava como homem, fazia tudo. Assim, eu acho que a minha cabeça era masculina. Meu vestir, então, nem se fala. Eu já vinha ali da faculdade flertando com o cigarro, então eu já fumava. E como eu tava, acho que, muito imersa naquele mundo de, assim, de comer um pão, de comer um miojo, obviamente eu continuei com esses hábitos. E afundada em trabalho, eu comia o que dava. Que acho que basicamente era coxinha com coca ou nuggets com coca, que eu lembro que era. E querendo fazer mais dinheiro, eu também não queria gastar com marmita, por exemplo. Tudo eu queria, né, ter o dinheiro. E achava comida supérflua. Mas eu tava ganhando bem. E aí eu comecei a. Epa! Todas aquelas minhas vontades, sabe aquela vontade atrasada da adolescência? Começou a florar. E aí, eu pensando, meu Deus, agora eu tenho dinheiro e tudo mais, eu desenvolvi, obviamente, uma compulsão por compras, né? Porque não basta a pessoa, ela tá fudida, ela tem que estar fudida e meia. Querendo provar pra mim mesma, provar pra todo mundo, assim, consegui. Agora eu posso, eu sou poderosa, eu tenho meu dinheiro, eu sou espetacular. Assim, gente, tentando provar. Obviamente, novamente, isso não era nada consciente. Era tudo subconsciente. Hoje eu olho pra Andréia lá de 2010, 11, 12. Eu vejo essa Andréia querendo, com vontades atrasadas, se colocando em apuros financeiros pra provar pra ela e pros outros que, ó, venci na vida. Que agora eu era poderosa, que eu podia comprar o que eu quiser. Gente, eu sempre falo pra todo mundo, ninguém acredita. Isso eu falei pro Marco uma vez, ele ficou passado. Mas eu comprei um skate, eu me lembro que eu comprei um skate florido pelo skate florido. Eu nem sabia andar, nunca andei, ficou encaixotado. Eu comprava coisa pelo ato de comprar. Sabe? Me provando que eu podia, que agora minha vida tinha mudado. Comprar coisa que ficou na caixa, e na caixa ficou, e na caixa eu passei pra frente, porque eu tinha que comprar. Comprar, comprar, comprar. E paralelo a isso, gente, aí é o que eu falei, não bata fudida e meia. Entrando em relacionamento, merda, sucessivas vezes. Se, se o meu financeiro estava estragado, se a minha vida fitness, que, nossa, meu Deus, nem existia, estava estragada, relacionamento. Porque, olha, todo clichê, ele tem uma razão pra ser clichê. E o clichê, se você não tá bem com você, meu amor, esquece. Você não vai saber como escolher alguém pra estar na tua vida. Você não sabe do que você gosta, você não sabe o que você prioriza, tu não sabe dizer não. Você não sabe realmente o que te faz feliz. Você tá com medo de estar sozinha. Vocês acham que uma pessoa neste cenário está fazendo. Gente, eu não tava fazendo boas escolhas no meu corpo, da minha vida, do meu trabalho, da minha cabeça, do meu espiritual. Vocês acham que eu ia, nos relacionamentos, estar acertando? Óbvio que não. E inclusive nesta época que eu tava mais ferrada mentalmente, foi quando eu passei pelo relacionamento mais abusivo e narcisista possível. E um dia eu quero falar disso em mais detalhes.
também em outro episódio. Ixi, gente, tem coisa pra gente conversar que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam quanta... Eu falo pra vocês, gente, que eu sou uma coletânea de merda que aconteceu comigo. Porque eu fui aprendendo, assim, pra trazer pra vocês. Mas esse relacionamento, pra vocês terem noção, ele me levou... Foi o relacionamento que... Foi quando eu fui encaminhada realmente pra um psiquiatra. Pra vocês entenderem o nível que ele me levou, assim. Chegou um ponto que minha psicóloga olhou pra mim e falou assim: gata, é o seguinte, não tem mais tratamento aqui terapeutizado, a terapia não vai funcionar se tu não pisar dentro de um psiquiatra. Gente, nessa época, além de tudo, porque daí eu ficava tensa, eu ficava ansiosa, o relacionamento me consumia, eu pesava míseros 49 quilos. Eu tinha que andar com pedra no bolso, porque senão eu voava. Gente, hoje eu peso 75. Pensa, olha diferente. Eu era praticamente um cadáver ambulante, devendo pra Deus e todo mundo, tentando provar pra mim, assim, uma pessoa que eu era, que eu nem sabia quem que eu era. Vocês, ó, para e pensa. Vocês estão até aqui entendendo o nível de autoestima que eu tinha? Assim, vocês conseguem enxergar como assim, literalmente, eu acho que eu me odiava a ponto de me permitir me machucar muito por situações, por outras pessoas, por trabalho excessivo. Eu me permitia me machucar tanto, porque assim, só uma pessoa se odiando muito, mas muito, pra passar, pra se colocar nas situações que eu me coloquei. Só que hoje eu vejo isso. Na época que eu tava no meio daquela loucura, acreditando que aquilo tudo era vida, eu realmente achava assim, acertei na vida. Minha vida tá certa. Venci. E aí, com a ajuda de terapia, de psiquiatra, medicamentos, principalmente, né, eu consegui me libertar desse relacionamento que, pra vocês terem noção, foi tão difícil que até medida protetiva eu tive que ter pra sair desse relacionamento. Mas eu confesso que foi assim, é como se eu tivesse resolvido um pontinho da minha vida, e quando eu resolvi isso, que eu consegui sair dessa escravidão que era esse relacionamento, essa prisão, é como se as coisas começassem a clarear na minha mente. Em conjunto com a terapia, eu já tinha um transtorno de ansiedade diagnosticado e já estava tratando, então eu não era mais tão ansiosa, eu estava começando a pensar mais claramente. E foi nesse ponto que eu comecei a enxergar que algumas atitudes e algumas decisões que a bonita aqui estava tomando, tipo assim, não estava nada certo. Mas eu acho que principalmente foi quando eu fui me dando conta que eu estava tentando ser uma Andréia que eu não era. Porque a real é que desde a adolescência eu não sabia quem que eu era. Eu comecei a me perder lá. Foi então que eu já tava em outro relacionamento, porque eu não aguentava ficar sozinha, né? Já fui pra outro relacionamento. Com alguém, assim, muito diferente do abusivo. Só que assim, muito diferente de mim. Porque eu pensava assim, não, se aquele cara era muito ruim, eu tenho que pegar o oposto dele, que daí é o melhor. Vocês estão percebendo que eu ainda estava perdida. Mas era o começo do caminho da minha solução. Calma que tudo vai fazer sentido. E talvez é muito legal porque algumas pessoas estejam se reconhecendo. De olhar para a própria vida e ver essa bagunça. Porque eu tô contando aqui para vocês e assim, tá me vindo os relances, as coisas na cabeça e, cara, meu Deus, como que eu passei por isso? Me alimentava como uma criança, bebia quase todo dia, eu fumava, né, já nesse relacionamento. Saía de quinta a domingo, trabalhava feito uma cadela. E eu acho que uma das piores e melhor, porque foi o meu trampolim de mudança na vida, foi que quando eu fiz 30 anos, eu me lembro que eu dei uma mega de uma festa de 30 anos no rolê, fiquei loucaça. Mas que parece que assim, gente, no outro dia, no 14 de maio, no dia seguinte, o meu metabolismo, ele fincou os dois pés no freio. Tudo que meu metabolismo era acelerado, que eu podia comer, que eu não engordava, que eu só comia porcaria com aquele paladar infantil. E acabei ganhando 20 quilos em 4 meses. E aí, por mais que eu fosse um esqueleto ambulante, convenhamos, que 20 quilos comendo nugget,
bebendo, fumando, tomando coca no lugar de água, sedentária, não são 20 quilos de saúde. Convenhamos. E eu digo que foi o trampolim porque a gente precisa ir muito fundo para tomar impulso para subir. Porque ali eu me vi no fundo do poço. Ali eu vi André no fundo do poço. Eu odiava meu corpo. Eu não via beleza em mim. Eu tava afundado em dívida. Tava num relacionamento com um cara completamente diferente de mim. Um relacionamento morno, assim. Meu Deus, eu nem sabia por que eu tava me relacionando. Um trabalho que definitivamente eu odiava, na verdade eu odiava lá desde a formação, que eu não queria fazer, mas me enganei, porque tá dando dinheiro, então eu gosto. Mas tem uma hora que realmente o dinheiro não compensa fazer algo que você odeia. Cheia de amigos, mas me sentindo sozinha. Que era uma coisa de louco. Ia pros rolês, tinha um monte de gente em volta de mim, mas vivia me sentindo sozinha. E aí, ó, pensa comigo, aqui não é que a minha autoestima era de centavos, não, meus amores. Ela tinha chegado assim, tipo, a minha autoestima ela tava no pré-sal. Sei lá, tipo, no centro da terra. Pra baixa da égua a minha autoestima tava, se é que ela existia, né? E eu espero, de coração, que vocês estejam conseguindo, assim, fazer um panorama, sabe? Uma imagem mental. Essa Andréia, 30 anos, uma grande de uma fudida. Esse era o meu panorama, ali com 30 anos. Porém, tudo precisa... o dia fica mais cinza antes de ficar claro. O dia fica muito mais escuro antes de ficar claro. A gente, às vezes, precisa chegar no fundo do fundo do fundo, do mais fundo, do pré-sal do fundo do poço, para pegar o impulso e começar a sair. E aí eu me lembro que no dia 1º de janeiro de 2016, e essa data é muito marcante pra mim. Eu me lembro que eu fui na farmácia comprar um remédio pra azia, porque tava numa ressaca monstruosa de virada de ano. E eu me lembro que depois de meses evitando a bonita, evitando olhar pra uma balança, falei, vou subir nessa danada. E eu lembro que na frente dela tinha um espelho, assim. E eu lembro que eu subi e eu fiquei olhando pro espelho, zero respeito por mim, feia, pele cagada. Subi e olhei pra balança. Dos míseros 49 lá, que eu tinha que andar com a pedrinha no bolso pra não voar, eu tava com 72. E eu me lembro que foi um choque tão grande porque eu nunca na vida tinha pesado perto disso. E o choque ele foi tão grande que eu lembro... Gente, eu cheguei em casa, eu peguei um tênis velho que eu tinha, velho. Falei, vou correr. Olha as ideias, uma pessoa sedentária, né? E eu fui... Obviamente, gente, não consegui correr, né? Corri meia quadra, foi muita coisa. Mas eu continuei caminhando. E nessa caminhada, eu me lembro que eu comecei a orar. E fazia muito tempo que minha vida de oração, minha vida com Deus estava assim, abandonada. O que vocês veem hoje ali, toda vez eu tentando trazer a palavra, o meu relacionamento, né, com Deus, não existia. Todo esse tempo, adolescência até ali, eu ia na igreja porque minha mãe ia na igreja e levava a gente na igreja, mas o meu relacionamento com Deus era. E eu me lembro que eu fui orando e eu chorava muito. Porque já tinha ano que eu não orava, que eu não ia na igreja, mas principalmente eu lembro de chorar e falar assim, que eu sou? O que me trouxe aqui? De quem que é esse corpo? Assim... E eu fiquei ali, horas, vagando pela cidade. Eu lembro que eu tava sem celular, sem nada, e fiquei andando. E fiquei tentando colocar a cabeça no lugar. E eu lembro que, voltando já pertinho de casa, eu fiz uma promessa pra mim. Falei, cara, eu não vou passar mais um mês sequer sendo essa pessoa. Sem promessa, sem nada, mas na minha cabeça, no fundinho lá, eu sabia que no próximo 1º de janeiro de 2017, eu não ia ser mais a mesma pessoa. E eu não fui. Eu me lembro que no dia 3... que no dia 2 eu tava morrendo de dor dessa besteirinha dessa caminhada. Caminhada, não foi nem corrida. Mas eu lembro que no dia 3, com aquele tênis velho, eu comecei a correr na rua. Porque eu tinha muito na minha cabeça... Ixi, nesse meio tempo eu tinha me matriculado em academia e não caído. Eu tinha me matriculado em ginásticas e coisa, eu não aparecia. E eu lembro que eu falei assim, ó, eu só vou me matricular em academia
quando eu criar uma rotina de fazer algo que eu não preciso pagar, por conta própria. Enquanto eu não criar o hábito sozinha, eu não vou gastar meu dinheiro. E todo santo dia eu saía da minha casa pra caminhar e aos poucos eu fui começando a correr. Mas, eu comecei esse passo a passo com a minha vida, mas continuei bebendo, continuei fumando, continuei comendo mal, porque assim, a minha primeira meta era simplesmente deixar o sedentarismo, porque eu realmente estava em choque com o peso que eu tava. E, sinceramente, uma das coisas que eu aprendi nesse processo inteiro é que a gente não muda o mundo em um dia. Você não engordou tudo que você engordou em um dia. Você não chegou até odiar esse trabalho em um dia. Não foi nada, foi do dia pra noite. Nada. Ah, o meu relacionamento acabou do dia pra... Não, pode investigar que alguma coisinha ali atrás já não estava sendo legal. E a mesma coisa eu coloquei na minha cabeça. Eu vou fazer um passinho por vez. Meu problema agora é criar um hábito de treino que eu nunca tive na minha vida. Porque até os 30 eu nunca fiz nada por mim e pelo meu corpo, porque eu era muito magra e achava que por isso eu não precisava. Isso era janeiro. Corta pra abril. Eu já fazendo parte de um clube de corrida. Fazendo Muay Thai 2 vezes na semana. Já tinha participado de 3 corridas de rua. E aí eu falei, ponto. Lindo. Vamos resolver o próximo passo. Alimentação. Porque, convenhamos, o paladar da gada, assim, era um paladar, assim, bem infantil. Gente, eu só comia bolacha. Nuggets era sempre. E eu achava que tava arrasando, porque eu tava comendo frango, né? Coitada. E pausa, queridos. Ainda bebia feito um Opala, eu fumava, eu ia pra rolê, sabe? Mas eu tava naquela, vamos passo por passo, uma coisa por vez. E eu lembro que em paralelo, eu lembro que na corrida da Tiradentes, que é uma corrida que acontece aqui em abril, eu machuquei meu tornozelo. E eu lembro que o nosso treinador de corrida falou assim, Andréia, você precisa fazer musculação, porque você nunca fez nada da vida, e aí você já começou a correr, você precisa fortalecer as suas articulações e tudo mais. Mas como assim, como o hábito de treinar todo santo dia de sair pra correr já estava enraizado, ir pra academia foi muito gostoso e confesso que, né, como mamute que eu sou, adoro fazer um pezinho ali, eu me encontrei muito, gostei de puxar uns pesos e tudo mais. Na época eu achei uma nutricionista e descobri que com 30 anos que eu realmente não sabia comer, eu não sabia o que era um carboidrato e proteína, pra vocês terem noção, tá? Hoje vocês têm muita informação, gente, mas vamos falar de uma época que malemar a gente tinha um Orkut ali, uma internet, que dirá conteúdo, assim, em doses, né, fácil da gente aprender as coisas, não sabia nada. Eu achava que bolacha de água e sal e café sem açúcar era dieta, tá? E beleza, comecei ali, continuei corrida, fazendo musculação e nutricionista. E em outubro, eu lembro que eu já tinha perdido 10 quilos, mas eu tinha ganho 10 quilos de massa. Então, assim, eu já tinha perdido de gordura, eu tinha perdido muito mais que 10 quilos. E ali já me convidaram para conhecer o CrossFit, que eu confesso foi a grande virada de chave da minha vida, por mais que hoje eu não faça mais a modalidade, foi uma virada de chave por muitas coisas que aconteceram em paralelo com ele, porque é uma modalidade que te desafia demais e é um desafio muito pessoal, porque são movimentos que você fala assim, meu Deus, como é que eu não consigo fazer esse movimento? Como é que eu não consigo executar? E eu me lembro de ficar assim, muito desafiada. E aí eu viciei, realmente, aí eu viciei em treino, em uma alimentação mais saudável. E aí já com esses hábitos mais enraizados, eu passei a sair menos, então eu só saía de sexta e sábado. E eu só bebia no sábado. Então eu já fui, assim, reduzindo, lembrando que a gente não muda o mundo de uma vez. Fui fazendo bem aos poucos. E pra quem faz CrossFit sabe que ele é muito intenso. E aí eu fumando. Eu lembro que eu saía da aula de CrossFit, acendia um cigarro. Até que um dia eu falei assim, gente, eu vou lá, melhoro meu cardio e venho aqui e atrapalho. Eu tô louca? Sou burra? Parei de fumar. E foi muito engraçado porque, assim, parei de fumar e eu me lembro que eu já parei também de gastar. Porque o que acontece? Tanto ali fumando como gastando em excesso, eu tava jogando minhas frustrações nessas coisas. Então eu fumava porque eu tava entediada, eu comprava porque eu tava frustrada. Então quando eu comecei a me envolver com exercício e tudo mais, eu percebi que eu já tava descontando em algum lugar.
Já tava descontando ali, meus neurotransmissores já estavam regulados, eu já tava me sentindo melhor, já comecei a ver um corpinho ali diferente. E aí foi uma fase que eu peguei e falei, bom, tô resolvendo meu corpo, vamos começar a resolver minhas dívidas. Larguei os cartões, fui negociar a dívida, mas, como eu disse pra vocês, nada se resolve de um dia pra noite. Eu ainda odiava o meu trabalho e tava num relacionamento morno, sem vida, sem companheirismo. Porém, tinha uma coisa que tava começando a ficar muito diferente. Que é como se eu estivesse começando a me respeitar. Eu acho que o fato de fazer o que eu tinha me comprometido a fazer, então falar que eu vou criar um hábito de treinar e treinar, fazer uma consulta na nutricionista e fazer a dieta, falar que eu vou parar de fumar e parar de fumar, começou a me dar aquela sensação de orgulho de mim. E, em paralelo, ver que meu corpo estava mudando me fez sentir... Gente, meu Deus do céu. Eu me sentia invencível. Meu Deus. E, obviamente, ali muita coisa aconteceu aí no meio, né? Eu tive coragem de sair desse relacionamento pra recomeçar minha vida sozinha. Então, eu já não tinha mais medo de ficar sozinha. Eu tava muito orgulhosa de mim. Eu sabia que encarar ali a minha solidão já não ia ser tão ruim assim. Sabia que viver a dois, por exemplo, e se sentir sozinho também não era normal. E eu ia continuar fazendo isso, eu que tava fazendo tanta coisa por mim. Não dava, gente, pra eu voltar lá nos meus comportamentos da adolescência, pra pertencer num lugar só pra falar, eu sou casada, eu tenho um relacionamento. Eu não podia fazer isso comigo. Eu tava fazendo tão bem pra mim que eu não podia errar nisso. E aqui, eu sei, gente, é que eu tô cortando muito rápido e parece que foi tudo muito rápido, mas não foi. Pensa que assim, eu comecei lá em 2016, a separação foi só lá para quase final de 2017. Porque eu sempre digo, desconfia de tudo que é muito rápido, gente. A gente precisa de tempo para se descobrir, para criar coragem, para se decidir. E aí, então, no final de 2017, eu conheci uma pessoa que já era mais parecido comigo, com uma história de família e de vida mais semelhante comigo, e resolvi dar uma chance e estou, né, com meu princeso até hoje, o que também não foi fácil, mas esse é tema para outro episódio, mas melhor comigo mesma, eu consegui escolher melhor uma pessoa que ia estar comigo e se construir junto. E aí deixei sedentarismo, deixei bebida e rolei em excesso, não que vez ou outra eu bebi, eu saía, mas parei de fumar. Mas principalmente eu comecei a aprender o que eu gostava e o que eu não gostava. Comecei a estudar freneticamente algo que eu achava que eu odiava estudar. Mas na verdade, quando eu vou lembrar lá da adolescente, eram as pessoas que eu convivia que não gostavam de estudar. E hoje eu vejo o quanto eu amo estudar. Tava construindo meu relacionamento, eu parei de gastar, comecei a investir. E aí você pensa assim, nossa, a pessoa resolveu a vida em 2 anos. Não, querida, eu ainda odiava o meu trabalho. Odiava. E pra mim essa foi a decisão mais difícil. Porque eu sempre tratei o meu trabalho como sendo quem eu era. O que eu sou? Eu sou a engenheira Andréia. O que você faz? Eu sou engenheira. E eu vim dessa geração que incorporou o trabalho como sendo a vida. Aí une a isso, né, que é a profissão do sonho de qualquer pai, médico, advogado, engenheiro. A profissão me dava dinheiro, me dava uma vida boa. Aí pensando, né, putz, já investi 5 anos estudando, quase 10 trabalhando. Como que eu vou deixar isso? Como que eu vou recomeçar depois dos 30? O que eu vou fazer? O que eu gosto? Como que eu vou pagar minhas contas? Pois é, fia. Vocês conseguem entender como era difícil essa decisão? Porque até que ela acabou ficando por último. E não tem ninguém que te fale como fazer isso. Você vai ter que descobrir dentro de você o que te atrai, o seu momento atual, o que tem de possibilidade em volta. E eu me lembro que era 2018, tava amando praticar crossfit, meu marido é personal, eu pensei, gente, por que eu não faço educação física? Eu gostava muito na época. E às vezes as coisas estão ali perto da gente e a gente nem se dá conta. E eu comecei a pensar assim, gente, é o seguinte, se não der certo, vai ser mais um diploma.
Eu tinha conseguido fazer em EAD, então eu conseguia continuar trabalhando com o que eu tava. E comecei. Com muita ressalva interna, tá? Não pense que eu comecei, super decidida, vou fazer, dar certo. Não, não, não. Comecei assim, bem plano B. Bem plano B. Continuei trabalhando e focando na engenharia. E tipo assim, não vou apostar todas as minhas fichas aqui. E fui começando ali a me planejar, né? Mas a vida está cagando para o seu planejamento. Quer fazer, gente, quer fazer Deus rir? Faça planos. Porque eu tava assim pensando, cara, eu vou acabar a engenharia, vou começar a dar aula no CrossFit, vou ser atleta de CrossFit. Eu tava numa pegada na época que eu ia ser atleta. Mas o que acontece em 2020? Quem lembra? Quem lembra? Sim, senhores, pandemia do Covid. E aí, tempo em casa. Eu gostava de rede social. Eu tinha tempo pra estudar. A galera começou a falar do tal de criar conteúdo. E adivinha? Eu embarquei nessa. Enquanto eu tava fazendo engenharia, estudando pra educação física. Fazendo a faculdade de educação física. Comecei a criar conteúdo. Comecei ali pra mim, aparecer na internet. E comecei a também criar pra outras pessoas e corta pra hoje. Me formei na educação física, mas hoje eu não exerço. Por mais, né, que na época eu achava que não exercesse. Não exerço. Me tornei uma profissional de marketing em redes sociais. Porque hoje, além de criar conteúdo pra mim, eu tenho os clientes, faço pra outros clientes. E agora, spoiler, né? Já estou pensando em começar outra formação, porque, gente, eu realmente descobri que eu amo e preciso estar sempre estudando e aprendendo coisas novas. Até por isso que eu me denomino uma polímata, porque eu gosto de todas as áreas. E já estou em vista aí de começar uma outra formação, mas conto pra vocês depois, mais tarde. Enfim, o que eu quero trazer com toda essa história aqui é que hoje a Andrea, eu me considero uma pessoa que eu tenho uma autoestima muito sólida. Mas eu acho que ultrapassa esse lance da autoestima. É uma coisa de se conhecer absurdamente. Não só pelo que eu fiz durante todo esse tempo, dessas mudanças, mas porque eu decidi e eu fiz. Porque eu planejei e executei. Porque é tudo muito bonito no papel. O plano no papel é lindo. Mas e na hora de executar? Eu me considero uma pessoa que se conhece porque eu parei de procrastinar o que me incomodava e fiz o que era necessário. E não importava o tempo para isso. Eu fiz. Autoestima, gente, ela é construção, mas antes de tudo ela é desconstrução. Porque, primeiro de tudo, eu precisei, a duras penas, entender que eu não preciso pertencer a patavina nenhuma. Que eu posso ser eu mesma. Como hoje eu sou nas redes sociais. E hoje eu tenho o meu clã, hoje eu tenho a minha tribo, a minha patotinha lá que me segue, sendo quem eu sou. Eu precisei me desconstruir de que a profissão era a profissão, não quem eu era. Era uma profissão, um meio de pagar minhas contas, realizar alguns sonhos, mas não quem era a Andrea. Eu sou muito mais que uma engenheira. A engenharia era profissão. Eu precisei de me desconstruir daquela ideia de que compra, rolê e bebida em excesso, que isso não era alegria. Eram simplesmente formas de suprir faltas que eu nem sabia que eu tinha dentro de mim. E isso exige muita coragem. Porque é preciso muita coragem para depois de muitos anos de vida você encerrar ciclo, você mudar rota, perto de tanta gente que é avessa a mudança. Gente que vai julgar cada decisão que você vai tomar, porque elas não têm coragem suficiente para fazer. Eu tive que ouvir, meu Deus do céu, que burra, vai trocar uma formação em engenharia civil por educação física, vai ficar pobre. Gente, eu ouvi isso. É preciso muita coragem para recomeçar do zero diversas vezes. Tentando encontrar o que você gosta, o que te faz bem. Coragem para deixar de pôr culpa no mundo e se autorresponsabilizar. Fazer o que precisa ser feito. Parar de... Ai, minha rotina é muito corrida. E realmente encarar que você precisa fazer algo pelo teu corpo.
Gente, é preciso ter muita coragem para construir uma autoestima inabalável, mas principalmente paciência. Porque é no meio desse turbilhão, dessa bagunça toda, que vocês vão descobrir quem vocês realmente são. E hoje, eu não posso desejar nada mais do que muita, muita coragem para vocês descobrirem quem vocês são. E espero de coração, gente, que esse episódio ele tenha ajudado vocês de alguma forma. Confesso que eu não gosto de falar muito sobre mim, mas vocês precisam entender como eu passei por isso, como era a bagunça para chegar até aqui. E eu conto com vocês para que essa mensagem chegue em mais pessoas, né? Então, se puder, galera, compartilha, mostra pra galera. Eu quero fazer assim essas mensagens, essa voz chegar muito mais longe para transformar também muitas vidas por aí. Então é isso, galerinha. Um beijo e até o nosso próximo episódio.